Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês sobre essa vitória do Wolves, vitória do Wolverhampton por 2-0 contra o Manchester United, jogo que faz com que o Vitor Pereira em 2 jogos tenha conseguido 2 vitórias. O United vive com certeza o pior momento no comando do Rubem Amorim, né? Um momento de oscilação, de sequência de derrotas. E eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês, beleza? Só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então. Primeiro passar como é que foram os gols da partida. E aí a gente aprofunda um pouquinho no desempenho dos jogadores e de como é que se desenrolou o jogo no geral, né? Primeiro gol da partida foi marcado mais ou menos lá com uns 13, 14 do segundo tempo, né? Gol marcado pelo Matheus Cunha, um gol absurdo, cara. Gol espetacular, gol olímpico do Matheus. Bate fechadinho de direita, né? Fazendo a curva. É, teve um monte de jogadores do Wolves dentro da pequena área, né? E aí brecaram a movimentação do Onaná, né? Um ficou atrás dele, quando o Onaná foi tentar pular, não tinha espaço para fazer isso, né? Uma jogada ensaiada muito bem feita e que acabou originando nesse gol olímpico do Matheus Cunha. Isso que um pouquinho antes, no início do segundo tempo, o Bruno Fernandes tinha levado o segundo cartão amarelo, né? Ele tinha feito uma falta justamente no primeiro tempo no Matheus Cunha, levou amarelo. No segundo tempo fez mais uma falta, levou o segundo amarelo e foi expulso, né? E aí, minutos depois sai esse gol olímpico do Matheus Cunha. O United até tenta, coloca mais jogadores ofensivos, não consegue criar muitas chances. E aí na reta final, praticamente no último lance, vem um lançamento para o próprio Matheus Cunha, jogou demais. Ele sai cara a cara, dá o passe pro lado e o Huang faz o 2-0, o gol que mata o jogo, beleza? Vamos aprofundar aqui no desempenho dos jogadores, começando pelo mandante Wolverhampton. No gol, o José Sá, cara, no primeiro tempo, eu acho que foi o lance que ele mais foi exigido no jogo. Foi uma finalização do Dalot de fora da área, uma finalização muito bem feita. E essa ideia de usar o Dalot como esse ala esquerda, é a perna invertida, né? Ele é destro. Mas acabou gerando perigo, né? O próprio Dalot deu uns 2 ou 3 chutes, um deles exigindo uma grande defesa do José Sá, se eu não me engano, ainda no primeiro tempo, isso daí. Então é muito pouco, né? Daqui a pouco eu trago as estatísticas. Chutes a gol do United não deve ter dado 4 ou 5 se bobear. É... Enfim, daqui a pouco eu chego lá. A linha de defesa do Wolves. O Wolves usou 3 zagueiros. Queria destacar que eu achei que o Totti não fez um bom jogo. Venceu? Venceu. Teve falhas defensivas? Talvez não. Mas tecnicamente teve muitos erros, tá bom? Eu achei que não passou muita segurança o Totti. Beleza. Contrapartida, eu achei que o Santiago Bueno foi bem. E o Doherty não fez nada espetacular. Os alas são 2 alas bem ofensivos, tanto o Ait-Nouri quanto o Semedo. O Semedo a gente já conhece de tempos do Barcelona, né? E o Semedo quase fez um golaço de fora da área, que teve um desvio, acabou saindo em escanteio naquele lance, né? E o Ait-Nouri também foi meio discreto, mas é muito bom jogador fazendo esse corredor pela esquerda. No meio de campo, os dois brasileiros, com o André e o João Gomes. O André ficando mais fixo atrás e o João Gomes tendo mais liberdade para chegar à frente, né? Não à toa, quem quiser pode pegar o histórico de finalizações dos dois. O André quase não finaliza, em contrapartida, o João Gomes normalmente dá ao menos 1 ou 2 chutinhos por jogo. Acho que nesse jogo não finalizou, mas o João Gomes tem mais liberdade de chegar à frente, né? O André é mais para essa contenção na parte defensiva e iniciar as jogadas com seus passes, né? Mais à frente, o Gonçalo Guedes discreto. O Matheus Cunha, para mim, o craque da partida, jogou demais e vale destacar a liberdade que o Vitor Pereira tá dando para ele, né? A todo momento caindo pela esquerda, na reta final caiu mais pela direita, né? E o Wolves, mesmo quando ganhava, tudo bem que tava com um a mais, aí é mais fácil de fazer isso. Mas mesmo enquanto ganhava, sempre tava com 3 atacantes, cara. Então, quase sempre com o Larsen, o Matheus Cunha, o Gonçalo Guedes. Vindo do banco, daqui a pouco eu chego nas reservas que entraram, mas sempre mantendo os jogadores de frente, né? E o Matheus jogou demais, cara. O Matheus Cunha, realmente uma partida espetacular na estreia dele, na estreia do Vitor Pereira. O Matheus também tinha feito o gol, então vai se mostrando que vem sendo talvez o principal jogador desse Wolves. Não à toa no final do jogo terminou a partida como capitão. E se ele continuar nesse nível, merece seleção brasileira. Não tem muito o que falar. Se ele seguir esse padrão de atuação que ele fez contra o United, ter
essa constância de fazer isso na maioria dos jogos, ele vai para a seleção brasileira. E eu acho que é interessante essa utilização dele vindo de trás, sem ser aquele pivôzão lá na frente. Quem é esse cara é o Larsen, né? Que é muito novo ainda, né? Uma promessa, um cara jovem. E aí o Matheus Cunha tem essa liberdade para flutuar. E o Matheus tem muito bom passe também, um controle de jogo muito bom. Ele é um cara que pode fazer essa referência, mas tem muita qualidade também, né? Não à toa ele fez gol e deu assistência, né? Então, partidaço do Matheus Cunha. O Larsen meio discreto, mas servia para fazer esse pivô lá na frente. Vieram do banco o Huang, outra opção de ataque, né? O Dawson, que aí sim é um zagueiro a mais. O Rodrigo Gomes, que fez esse corredor pela esquerda, no lugar do Aït-Nouri. O Doyle, que fez o corredor pela direita, e ele que roubou a bola e deu assistência pro gol aí depois deu assistência, a pré-assistência, vai. Deu o passe pro Matheus Cunha, deu assistência pro Huang. Enfim, o Doyle entrou muito bem fazendo esse corredor pela direita. E mais à frente o Belegarde também no lugar do Gonçalo Guedes, tá bom? Vamos pro lado do United, que dá pra, não necessariamente nesses jogadores, mas a posição que fizeram, né? O lado do United, o Onaná tomou um gol olímpico, não tem muito o que dizer. Se você toma um gol olímpico é muito mérito do cara, lógico, mas não pode. Goleiro de alto nível ainda desse jeito, não pode tomar gol olímpico. Beleza? Na linha de defesa, o Lisandro Martinez, o Maguire e o Ioro. O Maguire voltando a ter minutagem agora com o Rubem Amorim, né? Deixa eu aumentar minha câmera, cara. Tá me dando uma agonia esse negócio aqui. Vou ocupar ela todo espaço aqui. Aí. O Maguire voltou a ter minutagem com o Rubem Amorim, né? Ele já tava sendo escanteado na reta final do Ten Hag. É um cara muito queimado, né? Ele tem uma boa bola aérea, mas ele tem muitos erros. O Maguire não passa nem um pouco de segurança, cara. Então, na minha visão, pode ser repensado isso. Eu acho interessante uma utilização de três zagueiros, só que eu acho que poderia fazer o seguinte: tira o Maguire desse time e usa o Ugarte como esse zagueiro pelo meio. Eu sei que ele é volante, mas ele já fez essas funções tanto no PSG quanto no Uruguai. Então, usando o Ugarte no meio dos três zagueiros, ele pode fazer uma função de zagueiro mesmo, mas você vai ter bem mais qualidade. Perde um pouquinho de altura, mas ganha muito em qualidade e ainda pode colocar mais um meio-campista, seja o Eriksen, seja o Casemiro. Você ganha mais qualidade em todos os sentidos, perde um pouquinho de altura. Mas eu acho que o Gart fazendo esse zagueiro pelo meio pode ser uma boa. Se tiver um atacante muito alto, aí é um problema, né? Porque o Lisandro Martinez não é alto, o Yoro é muito jovem e o Gart naturalmente não é zagueiro. Então poderia ter uma dificuldade com um cara como é o Larsen, né? E aí o Maguire, pela parte física, pode jogar. Mas tecnicamente o time perde muito com o Maguire em quesito segurança também. O Lisandro vem jogando muito bem, tá? Não achei que foi mal não, foi discreto dessa vez. O Yoro, discreto também, nada demais. Não acho que tenha justificado todo esse valor pago, né? O Real Madrid queria ele também, ainda não vi nada demais. O Mazraoui, dá pra ver que tá se esforçando muito, mas tecnicamente não conseguiu fazer nada demais. O Gart fez o comum do comum. Kobe Mainoo também não conseguiu fazer muita coisa. O Bruno Fernandes não fez um bom jogo e com a expulsão praticamente acabou com o jogo do United. O Diallo até tentou algumas jogadas individuais pra cima do Totti, né? Mas não resultou em gol. O Haaland também tentou atacar os espaços, mas também não resultou em gol. Entrou o Zirkzee no lugar do Haaland para ganhar um cara de mais movimentação. O Zirkzee tem mais capacidade de armação e de passe do que o Haaland. Só que na reta final, no desespero do United, faltou ter um Haaland de novo em campo, né? Porque o Zirkzee, você consegue ter mais a bola, rodar mais a bola, mas falta essa presença na área. O Zirkzee é muito bom para um time que tem muito tempo a bola no pé. Porque é um cara que tem uma boa visão de jogo, finaliza bem. Mas esse cara, para ser a referência lá dentro, é o Haaland, que ele tem mais potencial físico do que o Zirkzee. Então, nessa reta final, faltou o Haaland, que saiu, né? Para a entrada do Zirkzee. Naquele momento fazia sentido, quando o Bruno Fernandes é expulso, né? Você tem um cara para poder fazer essa função mais à frente e ainda a criação no lugar do Bruno. Só que na reta final, você já perdendo, falta ter esse cara, que era o Haaland. O Eriksen entrou no meio de campo, tentou distribuir o jogo. Casemiro é a mesma coisa. O Garnacho mais pela esquerda, né? Aqui o Dalot foi para a ala direita, o Mazraoui desceu para a linha de três zagueiros e o Garnacho pela esquerda. O Garnacho também não conseguiu criar muito. E o Antony por essa meio direita também prendeu bem a bola, conseguiu reter bem a bola, mas também não resultou em nada muito perigoso. Estatísticas: 7 chutes do Wolves sendo 4 a gol. Esse é um padrão já do Wolves nesse segundo jogo. No jogo passado acho que deu 9 chutes, 9 ou 8 ou 7, sei lá.
Mas enfim, é um time que não finaliza muito. Vale destacar isso. Porque segundo jogo seguido que não tem 2 dígitos sequer. E deixa o jogo com poucas finalizações. Porque no jogo que venceu do. Foi contra quem mesmo? Foi o Southampton? Acho que foi o Southampton, não foi? Que foi 3-0 aquele jogo. Eu não tô lembrando contra quem foi, mas foi 3-0 Wolves. Nenhuma das duas equipes no total deu mais de 20 finalizações. Aqui de novo, ó, o United deu 11, sendo 4 a gol. Então foi empatado em chutes a gol, né? 4 para cada lado. O United até finalizou um pouquinho mais. Mas jogos do Wolves têm a tendência de poucas finalizações. Enfim, posse de bola um pouquinho maior, mesmo vencendo, né? O jogador a mais pesa. Faltas 12 para cada lado, ficou empatado. Amarelos 2 para cada lado, ficou empatado também. Teve o vermelho do Bruno Fernandes. Escanteios também empatado, 4-4. Então a gente vê o equilíbrio nas estatísticas. Mas eu acho que o mental do Wolves estava muito bom. E tinha um cara que destoou muito, né? Que foi o Matheus Pereira. Tecnicamente disparado o melhor jogador da partida. Inclusive já vou deixar aqui meu voto para craque da partida é o Matheus Cunha. Você pode comentar aí para você quem foi. É, mas enfim, um jogo sem muitas chances claras, né? Com esse resultado, o United na 14ª colocação com 22 pontos e o Wolves na 17ª com 15. Esse resultado foi contra o Leicester. Falei Southampton, mas foi contra o Leicester, o 3-0. E aí ontem também o Leicester perdeu para o Liverpool. Acho que vai ter esse vídeo no canal, talvez. Por isso é importante estar inscrito com o sininho ativado, que o YouTube te manda esses vídeos. Beleza? Enfim, o United que entra em um momento de oscilação, né? Nos últimos 5 jogos só venceu um. E o Wolves, desde que o Vitor Pereira chegou, 2 jogos, 2 vitórias. Aí já vai vir gente falar: nossa, o problema era o futebol brasileiro. O problema era o Flamengo. O problema era o Corinthians. Cara, calma. É o segundo jogo dele. Quando ele tiver lá 6 meses, a uma temporada, aí a gente pode analisar mais friamente. Tipo, no Flamengo não deu certo por tal coisa. No Corinthians não deu certo por tal coisa, porque o problema eram os clubes brasileiros e não o técnico. Porque, enfim, tem gente que já tá falando isso, né? Mas tem que dar tempo pro cara. É o segundo jogo, o início dele é bom. Quem me garante que depois dessas 2 vitórias ele não emende 7 derrotas seguidas e tá demitido de novo? Então o futebol é muito imprevisível. Se a gente vai fazer uma análise desse tipo, tem que dar tempo pro cara, né? Tanto se ele começasse com 2, 3 derrotas, tanto se ele começasse com 2 vitórias muito importantes. E em 2 jogos sem ser vazados, né? O sistema defensivo do Wolves, que vale se destacar, melhorou bastante com o Vitor Pereira até o momento, em 2 jogos. Tem que ver, a amostra é muito pequena. E o United ainda decepcionando, né? Com a chegada do Rubem Amorim, o time prometia muito, mas ainda não engrenou. Não à toa, 14ª colocação é muito pouco pro United. Tá, o quê? 9 pontos da zona de rebaixamento. 8 pontos da zona de rebaixamento, né? Então, pô, é perigoso. Tá mais próximo de zona de rebaixamento do que de, de vaga de Champions, né? Enfim, é um United ainda muito oscilante que não se encontrou. E um Wolves que, com essa chegada do Vitor Pereira e o Matheus Cunha voando, jogando demais, promete bastante. Uma certa evolução, pelo menos. Tá bom? No geral é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aí pra você quem foi o craque da partida, que nem eu falei. Pra mim foi o Matheus Cunha. Quero saber pra você quem foi. Golaço olímpico, né? Espetacular. Merece voltar pra seleção brasileira se continuar jogando dessa forma, né? De novo. Se continuar jogando dessa forma. Se foi só 2 jogos bons e depois volta pra um nível abaixo, aí não tem que ser convocado, não. Na próxima convocação, né? Mas nesse padrão de jogo que ele apresentou ontem, conseguir repetir por vários jogos em sequência, merece convocação. Enfim, foi esse o vídeo, valeu e falou.